No status de hoje, o nosso assunto é sobre a saúde feminina, a tão temida menopausa. E para conversar conosco, esclarecer os mitos e verdades sobre esse assunto, trouxemos aqui o ginecologista e obstetra, Dr. Norberto Nora. Fica aí, que tenho a certeza que vamos clarear algumas das tuas dúvidas. Dr. Norberto, meu amigo, que bom te ter no status. Muito obrigado, Alessandro. Fico muito feliz pelo convite. Esse aqui é doutor O, de muitos anos, me acompanha desde o primeiro filho. Então me sinto assim muito à vontade de a gente poder... É uma honra para mim isso. Poder falar sobre uma fase que está longe de acontecer comigo, né? Mas graças vamos lá. a Deus. Chegou um ponto que a gente quer contar dos 50 para trás, né? Com certeza. Não adiante. Né? Norberto, então por que a menopausa e o preconceito estão aliados nessa história toda? Na verdade, a menopausa ela é um evento natural na vida da mulher. Ela não é uma doença, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ser esclarecidas sobre isso. Porque senão começa a se tornar uma coisa ruim e, na verdade, ele é apenas uma fase, né? Essa fase, ela se torna... porque a menopausa em si, ela é uma data que ocorre após 12 meses sem menstruar. Então, nesta data, um ano depois, será a tua menopausa. O que as pessoas normalmente chamam de menopausa é o climatério. Climatério é um período que se mais ou menos em torno de 45 a 55 anos, onde ocorrem as alterações e a mulher passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. E isso que é conhecido como a menopausa, basicamente. E Norberto, por que nós mulheres não estamos preparadas para falar sobre menopausa ou para entender melhor esse processo? Por que hoje a gente não conversa mais sobre isso ou não tem dados assim tão esclarecedores? Olha, na verdade é o seguinte, se a gente for buscar na história, né, a mulher não iria viver nessa fase. Ela, para tu ter uma ideia, no tempo das cavernas, a mulher viveria 25 anos. Na Idade Média, ela chegaria a 35 anos. E até 100 anos atrás, a Idade Média era 50. Claro. Então, ela não entraria nessa fase. Ela iria ter filhos e morreria. Só que o que acontece hoje, que o tempo médio de vida são 80 anos. 80 anos, ela vai viver 30 a mais do que a tua avó. E isso vai fazer uma diferença grande, porque a qualidade de vida dela que vai ser fundamental, né? E é isso que a gente falava nos bastidores, né? É esse desafio entre o ginecologista, a paciente, a sociedade, o que nos espera, o que a gente quer fazer nessa fase dos 30 anos que vem. Né, Norberto? Aí, então... O que acontece assim, a natureza fez um plano, né? Mas a nossa sociedade tem outro. A gente sabe que a menopausa não tem uma data específica para ocorrer. Não. Mas para a gente se ligar, quais são os sintomas assim mais comuns, Norberto, que a mulher tem que estar ligada de que pode ser o início desse período? Vamos falar assim em climatério, tá, né? Que o climatério ele pode ser considerado pré e pós-menopausa. Então, daquela data, a gente tem uma fase anterior, que é o pré, e a posterior, que é o pós, né? Então, mais ou menos dos 45 aos 55, sendo o pico em torno dos 50 anos. O que acontece? Essa fase do climatério, antes da menopausa, ocorrem os eventos pela falência ovariana. Ele ainda não faliu, mas ele está começando a enfraquecer. Então, ocorrem falhas de ovulação, aumento do fluxo menstrual, alguns calorões já se manifestam, que são aqueles fogachos, né? A pessoa se torna mais irritada, algumas dores ósseas, né? Isso praticamente ocorre antes da data da menopausa, né? E esses são os sintomas mais comuns que as mulheres acabam se queixando. Para tu teres uma ideia, 80% das mulheres têm sintomas. Tu pega 100 mulheres, 80 vão ter algum sintoma. As 20 abençoadas não vão ter nada.
Então, né? na verdade, a gente tem que ficar rezando para ser parte das 20. Mas também tem as outras 20. Tu pega esses 80 e desses 80 que tem sintomas, outras 20 têm sintomas graves. Bah, que a sua vida vira um inferno. Ela não come, ela não dorme, não consegue transar, tem dores ósseas, irritabilidade, né? Sim. Então, realmente, essas pessoas adoecem, né? E para a doença, existe um remédio. Aí é que vem, então, essa sintonia tua com o teu paciente, né, Norberto? Porque... Fundamental. Aí é que tá. A gente não pode fazer um trato, né, para todo mundo igual. Não porque ela é muito individualizada, porque cada pessoa é uma, né? E cada pessoa tem as suas características, e cada pessoa tem a sua importância. E dá importância aos seus sintomas. Claro. Então, tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Tu vai ajudar essa pessoa como? Sim. Não faz nada. Deixa ela em paz. Vai passear, vai viajar. Ótimo. É uma boa dica. E outras 20% vivem um verdadeiro inferno. A sua vida fica muito ruim. E aí, nesse caminho, Norberto, dessas 20% é que entram os tratamentos hormonais, então? Exatamente. O que acontece? Vamos supor assim, 20 não tem nada, 20 tem tudo. Tá. E umas 60% das pessoas um pouco de cada tem coisa. Sintomas leves, que não vão ser incapacitantes, né? Então, essas 20% das pessoas que têm sintomas graves, elas adoecem. A vida delas fica ruim. E o que a gente usa nesse caso? Usa remédio. Ah, entendi. Então, o hormônio, ele é um remédio. Entendi. Ele deve ser usado com cuidado, em pessoas escolhidas, né? E ele tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Então, não é uma coisa que vai resolver todos os problemas. Ele vai ser usado para melhorar a tua vida. E o mais importante, a qualidade de vida é que determina o uso ou não. E aí vem aquilo que nós comentávamos também ali no cafezinho, né, Norberto? Daquelas que necessitam do remédio. Quais podem e quais não podem. E Exato. aí o que implica nisso aí? Porque também é importante a gente alertar. Claro, não basta querer, né? O hormônio é um medicamento. A natureza tirou ele de ti. Por quê? Porque o hormônio tem os riscos, né? Então, o que acontece? Chega num ponto que tu começa a adoecer. A tua vida ficou ruim. A qualidade de vida piorou. Uma certa feita, uma colega médica consulta comigo, ela me disse o seguinte: Norberto, se eu for ter câncer de mama, que eu tenha. Mas até eu ter, eu quero ter uma vida normal. Melhor, né? Exato. Mas aí entra, Norberto, as pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, ação cardíacas, essas não podem também. O que acontece assim, basicamente a gente tem que ter muito cuidado, né? Fazer uma boa avaliação, exames diagnósticos, fazer a mamografia, fazer a ecografia mamária, a ecografia pélvica, exames do perfil lipídico, né? Dar uma análise geral, ver as comorbidades, se tem alguma doença associada. Né? Vamos supor, eu quero fazer, agora eu tenho que ver se eu posso fazer. Entendi. Se eu quero e posso, a gente escolhe o tipo. Entendi. Né? Aí a gente senta e escolhe junto. Né? Entendi. Então tem aquela questão que a gente pode amenizar, né, os sintomas e dependendo ver para cada uma, né, especificamente o que usar. Exatamente, porque assim, ó, o que tu vai fazer para ajudar uma pessoa que não sente nada? Sim, Não vai fazer viajar, nada. aquela história lá, vai Exato, viajar. né? Então, se ela tem uma alimentação saudável, ela usa cálcio na sua alimentação, ela tem uma cabeça boa, ela viaja, ela se sente bem, ela tem atividade sexual normal, esquece. Segue a tua vida. Foi bom que tu falou também um pouquinho sobre essa questão da vida normal, da vida saudável. Isso também tudo influencia, né, Norberto? A pessoa que tem, não é sedentária, se alimenta bem. Exato. Ameniza sintomas também. Isso é fundamental. Olha né? só. É fundamental manter atividade física, uma alimentação regrada, né? Não fumar. Né? Usar a sua cabeça para coisas boas, se espiritualizar. Entendi. Né? Dividir a sua vida com as pessoas. Isso ajuda muito, né?
E aquele mito, Norberto, ou sei lá, como é que tu deve chamar, se usa hormônio é criminoso, se não usa o tal do hormônio é criminoso também, né? O que tu hoje tu diria assim como um conselho, ou como a vasta experiência que tu tem neste ramo? O que acontece assim, ó. Como agir? Às vezes a pessoa está doente e a gente precisa usar remédio, né? Sendo que hoje o que acontece, a gente procura sempre baixa dose, né? A menor dose possível que a pessoa possa usar e que seja eficiente. Há 20 anos atrás se achava que a dose era X. Sim. Hoje se sabe que a dose é a metade, né? Vão evoluindo também, claro, os medicamentos. E quanto menor dose, menos efeitos colaterais, menos complicações, né? Aí é que está, né? Achar o perfil certo, o medicamento certo, faz o teste e vai embora. Por isso que a confiança no médico e a consulta regular são extremamente importantes, porque o médico e a sua paciente é quem vão decidir, né? Se ela pode e se ela quer. Norberto, então qual é a tua dica para a gente encerrar com chave de ouro? Porque não adianta a gente ficar falando muito também sobre os malefícios do hormônio, porque cada um também tem um tipo de... vai agredir de alguma forma, né? Exato. O corpo de cada uma. Então não vamos assustar o que não precisa ser assustado. Vamos deixar então dicas de como a mulher se cuidar, como se prevenir, de que forma... tu faz aquele teu conselho assim de mestre, que vai que dá certo. Dicas que eu deixaria. Primeiro, manter sempre atividade física. Isso é muito importante. Melhora o osso, melhora a cabeça, libera endorfina. Tu vai te sentir melhor, vai te sentir mais atraente, controla o peso. Isso é sensacional. Olha só, básico simples. Básico, exercício físico. Uma alimentação variada e controlada, né? Isso eu não sou nutricionista, mas as nutricionistas orientam perfeitamente em relação a isso. Outra é conversar com o seu parceiro, né? Me diz uma coisa, o que está acontecendo? Como é que tu tá? Tu tá legal, tu não tá legal, tu tá sentindo? Vamos procurar ajuda, não vamos procurar ajuda? Isso é muito importante, né? E outra, manter a cabeça funcionando. Porque com o passar do tempo, a vida não é só sexo. A vida é companheirismo, a vida é amor, a vida é estar junto. Então a gente tem que pensar nisso também, fazer a cabeça avançar, né? Porque senão tu fica lá no passado e tu não consegue aproveitar essa fase que é muito bonita da vida da mulher. É por isso que a gente vai na consulta a cada 6 meses para bater papo. A gente não precisa de terapia fora, a gente vai lá no Tem Norberto. tanta coisa para conversar, né? Esse que é o legal, é justamente essa afinidade, né, Norberto? Exato. E eu digo assim né, coração e de boca cheia, que o Norberto é mais do que um ginecologista. Ele é um amigo, é uma pessoa que te leva de uma forma simples a entender o lado bom e o lado ruim. Basta tu saber escolher que caminho tu quer tomar, né? Claro, isso é o mais importante, né? O que eu evoluí no meu tempo de medicina foi deixar de ser tão técnico e ser mais afetivo, né? Porque grande parte das pessoas, elas precisam de afeto. Precisam de entendimento, precisam de compreensão. Não estou dizendo que não precisa ser técnico, mas se tu conseguir somar isso, vai ser muito interessante, né? Para o resultado, né? Nessas horas a gente não pergunta a idade dele, porque isso vem com amadurecimento, né? Que formei muito novo. Isso veio com o tempo. Norberto, querido, eu quero te agradecer muito por tu ter vindo aqui no Status, tirar um pouquinho dessas dúvidas, dos mitos, dos preconceitos e levar de uma forma natural e boa, né? Exatamente. Pode ser doença? Pode, mas pode ser tratada? Pode também. Pode. E a gente consegue amenizar todos os efeitos aí da vida. E a gente faz a função da gente, que é tentar tornar a vida dos outros melhor. Obrigada. Para isso que a gente está aí. Então, querida, eu que muito agradeço. obrigada. Então, o Status encerra aqui. Tire aí suas dúvidas mais quando precisar e consulte regularmente. Status, a vida é agora. Um beijo, obrigada.